retomando aos exercícios, letra B da página 31. Que palavra do lead poderia ser substituída pela expressão do coração? Cardíaca. Cardíaca. Porque nós podemos relembrar que nós temos as locuções adjetivas, né? Que eu tenho lá, doença do coração, doença cardíaca, queda do cabelo, queda capilar. Lembram desses termos? Lembra, Luana? Você lembra desses termos? Das locuções? Que a professora deu exemplo, do coração, cardíaca, do cabelo, capilar. Ótimo. Você lembra, Matheus Galceran? E você, Davi? Ele nem vai responder. Davi, não esqueça de alterar o seu nome. É Davi que tem que colocar aí, tá? Então, vamos lá. Número 3, da página 32. Para exercitar o emprego de locuções adjetivas, crie manchetes com as frases a seguir, substituindo os adjetivos por locuções adjetivas e fazendo outras alterações adequadas para conseguir boas manchetes. Então, vejam só. Na primeira, eu tenho alimentos dietéticos devem apresentar rótulos. Qual o elemento que está aí como adjetivo que eu posso transformá-lo em uma locução adjetiva? Qual é o adjetivo deste primeiro destaque, Renan? Renan, dessa primeira oração, alimentos dietéticos devem apresentar rótulos. A pergunta é para o Renan. Qual é o adjetivo que eu tenho aí? Rótulos? Rótulos não é substantivo. Diético. É o Renan, Matheus, por favor. Qual que é o termo, Renan, que está aí como característica, como qualidade de alguma coisa? Você pode falar de novo É a primeira oração da página 32, Renan. Qual que você achou, João Pedro? Nenhum. Você não conseguiu achar o adjetivo? Posso falar, Pro? Só um pouquinho, Melissa. Eu estou pedindo para os colegas. Saúde. Qual? Não sei se está certo. Saúde. Vocês não estão acompanhando a oração que a professora está lendo. Qual é o adjetivo? Posso falar? Franco. Oi, professora. Qual é o adjetivo? Ótimo, eu encaminharei para a coordenação os alunos que não estão prestando atenção, tá? Posso falar? Qual que Posso é, falar? então, Tiago, por favor? Os alimentos dietéticos. Isso, dietéticos. Dietéticos é o elemento que
eu nomeio de adjetivo, é o que está caracterizando os alimentos. Então, no lugar de dietéticos, eu usarei qual a locução adjetiva? Para dieta, tá bem? Então, alimentos para dieta devem apresentar rótulos. Você alterará apenas o dietético para dieta. O restante é igualzinho, está aí. Escreve o resto da frase. O restante é igual. Eu Aí. Professor, é colocar a mesma frase, só trocar dietéticos pela dieta? Isso. Agora, a segunda. Doenças estomacais atingem cada vez mais adolescentes. Qual é o adjetivo desta oração, Luana? Qual é? Você pode repetir? A professora não ouviu. É da segunda oração. Doenças estomacais atingem cada vez mais adolescentes. Qual é o adjetivo desta oração? Atingem é o verbo. Qual é a palavrinha que está dando característica a alguma coisa? Perfeito, estomacais. Então, se estomacais é o adjetivo, qual será a locução adjetiva para estomacais? Doença do estômago? Do Do. estômago? Vamos lá, gente, nós temos que obedecer a chamada da professora. Vocês sabem que eu trabalho assim. Então, se estomacais é o meu adjetivo, qual será a locução que eu substituirei por estomacais, Marina? Do estômago. Do estômago. Então, doenças do estômago atingem cada vez mais adolescentes. Agora, na terceira. Indústria farmacêutica reajusta preços ao consumidor. Qual é a característica que eu tenho aí, o adjetivo? Eu posso falar? Farmacêutica? Farmacêutica? Farmacêutica. Não. Farmacêutica, eu substituirei por qual locução, Matheus Da farmácia. Moraes? O quê? Farmacêutica, eu substituirei por qual locução? Eluxão? Por qual locução adjetiva? Alguma coisa com vocês aqui. Na verdade, mesmo orando, eu prefiro não sei o que é isso que cuida. Quem achou a locução adjetiva? Eu. Qual é, Melissa? Da farmácia. Então, indústrias de farmácia, né? Reajustam preços ao consumidor.
Sempre foi isso. Não deixa na mão. Aonde fica na mão do outro, ó. Não quer. Posso falar o próximo, professora? Só um pouquinho. Eu não falei até agora. Que saco. Não falou porque você não quis, que a professora perguntou pra você. Então vamos lá. O próximo. Alimentos enlatados não entram no cardápio saudável. Qual é, Matheus? Desculpe, Felipe, o adjetivo? Enlatados, em lata. Enlatados. Então, alimentos em lata não entram no cardápio saudável. E a última, infecção renal tira goleiro Zeca de campo. Qual é o adjetivo? Quem pode Pode me falar? falar? Guilherme Udi. Ah, Guilherme Udi. Renal, professor. Renal, professor. Renal. Como ficará reescrita? Não sei. Amém. Renal é uma infecção em qual órgão? estômago. Guilherme Udi. Entendi. E eles ouviram. E por que você tá deixando? Porque eu ia falar. Então, tira. Microfone, Matheus. Infecção no rim. Tiram muitos goleiros. É o Iude que eu estou pedindo. Então, o Guilherme identificou o renal como adjetivo. Qual é a locução que eu posso substituir, então, renal? Davi? Infecção no rim. Davi. Renal? Eu não faço ideia dessa. Não faço ideia. Então, vamos prestar atenção, tá bem? Serve para Infecção no nariz. colegas que não estão prestando atenção. Posso falar, professora? Professor, Não sei, é porque eu não estou prestando atenção. Só um pouquinho. Gente, a professora está pedindo para os colegas compartilharem. Se você prestar atenção, você observará o nome do colega que a professora está pedindo. Chagas, qual que eu posso colocar no lugar do renal? Rim. Dos rins. Então, infecção dos rins tira o goleiro Zeca de campo. Quatro. Por que a notícia sobre as propriedades do cranberry é considerada boa pelo autor do texto? Pois, segundo estudos, ela ajuda a diminuir o risco de doenças crônicas, muitas vezes causando mortes pelo mundo inteiro. Essas doenças são doenças cardíacas, diabetes e derrame. Tá, mas quando ele disse lá, anualmente, quantas pessoas são salvas por este medicamento durante o ano? 15,6 milhões. Isso, então,
podemos concluir que pode salvar anualmente 15,6 milhões de pessoas em todo o mundo. Tá? Então, essa é a resposta, bem resumida, que pode salvar anualmente 15,6 milhões de pessoas em todo o mundo. Ok? No próximo exercício 5, letra A. De acordo com essa notícia, né? Essa informação é científica? Sim ou não? Sim. Por quê? Sim. Porque tá falando no texto. O que está falando no texto? Que é informação científica. Hã? Que é uma informação científica. Porque está falando que é um novo estudo sobre as propriedades desta fruta, né? E ela foi publicada no Jornal de Nutrição, um jornal internacional, tá bem? Então, podemos justificar que é um novo estudo sobre as propriedades desta fruta e foi publicado em um jornal de nutrição internacional. Na letra B, por que que esta fruta não tem o nome correspondente em português? Por que que aqui no Brasil, que nós falamos o português, nós não temos a tradução deste nome? Pois ela é muito conhecida por esse nome na América do Norte. Isso, pois é uma fruta natural da América do Norte. Na B, porque é uma fruta natural da América do Norte. E se você fosse escolhido para dar o nome a esta fruta aqui no Brasil, qual nome você escolheria e por quê? Qual nome você escolheria, Nantes? Não faço ideia. Não tem Acho que ideia? escolheria Ah. Qual você escolheria? mini cereja. Mini cereja? Por quê? Porque parece uma cereja de verdade. Ok. Acho que a cereja é menor que Davi, ela. você, qual nome você escolheria para esta fruta? Davi, Oi. qual nome você daria a esta fruta? Eu acho que eu daria para você. Pela cor, acho que eu daria de mini uva. Eu não tenho criatividade. Por quê? Porque ela parece umas uvas pequenininhas. Então pode colocar aí e justificar.
E você, João Eduardo? Pro, em qual questão vocês estão? Que eu tinha caído e agora não consegui voltar. Nós estamos na C, da número 5, da página 33. Tá. Alana, Emanuela, podem escrever aí no chat para mim qual o nome da frutinha, se vocês fossem dar, qual o nome vocês dariam e por quê. Marina, qual o nome você daria? Sim. Ok. Todos conseguiram fazer? E o meu? Ok, então. Professora, Não Qual que falou você meu, colocou, Matheus? porque cura câncer. Por quê? Porque curou o câncer. Ótimo. Então, vocês colocaram o nome da fruta e o porquê que você escolheu esse nome. Tá. professora, pode repetir a 4? Quer dizer, 5, desculpa. A 5 a professora já finalizou, Tiago. Esse nome é um pouquinho óbvio. Expliquei. Na 6, o tema da notícia A Vida em um Suco é o seguinte: doenças crônicas e morte por doenças cardíacas, derrame e diabetes. B, possível redução dos riscos de doenças crônicas com suco de cranberry. C, origem da fruta. E D, semelhança entre cranberry e cereja. Qual que é o tema dessa notícia que nós lemos? Possível redução dos riscos de doenças crônicas com suco de berry. Perfeito, é a letra B. Muito bem. Página 34. Ok? Você pode ler para nós, Luana, o número 7, por favor? Pode, do início, 7, o destaque. O destaque da notícia, a vida é um suco, é para informação, ok. Qual tipo de destaque da notícia teria que começar conforme você diz? Já tomou seu suco de cranberry hoje? Um novo estudo publicado no The Journal of Nutrition revela as bebidas de baixa caloria contendo suco de cranberry podem ajudar a diminuir o risco de doenças crônicas, que está entre as principais causas de morte em todo o mundo, incluindo doenças cardíacas, diabetes e derrame. Ótimo. E aí? Agora vocês, né? O destaque da notícia. Professora, eu não entendi o que ela falou, não escutei nada. Sim, então você tem que acompanhar a leitura, tá, Davi? Que o que ela falou é o que está escrito aí na apostila. Tá? Então, que tipo de destaque essa notícia teria
se começasse conforme o parágrafo a seguir. Então, vejam só, aqui ele começou o parágrafo mencionando, né? Já tomou o seu suco de cranberry hoje? Um novo estudo publicado. Então, ele começou de um jeito diferente do que nós temos lá no texto da página 31. Aqui ele já começou o texto perguntando se você já tomou este suco, né? Então, como que nós poderíamos continuar este texto? Que tipo de destaque teria, né? Estaria destacando o quê? Se começasse o texto com estes elementos. Vocês acham que estaria destacando qual parte do texto? Teria o destaque, né? Ele estaria questionando se toda a população ou uma parte dessa população já estivesse fazendo uso deste suco, né? Então, ele estaria aí, pode colocar, acreditando, esperando que a maior parte da população já estivesse tomando o suco de cranberry. Já estivesse? Sim. Devagar, por favor. Não, eu não vou repetir, porque você não é para copiar o que eu disse. Ah, tá. Tá? Você vai, em cima disso que eu disse, você vai elaborar a sua resposta. Conseguiram fazer? Ô, professora, Oi, Matheus. qual é a tradução da palavra cranberry? Não há tradução para o português. Hã? Por isso, o exercício número 5 estava pedindo. Lá já estava falando isso. Entendi, é porque eu quis saber o que significa cranberry. Ótimo. Ok? Número 8. Não. Faça a reescrita do lead da notícia, a vida em um suco, mudando o destaque como preferir. Então, vejam só. Nós temos lá o lead da notícia, certo? Que nós já lemos lá na página 31. E aí, nós teremos que reescrever o lead, né? Trocando o destaque. Vocês lembram lá que nós fizemos sobre a lagartixa? Né? A lagartixa, nós começamos primeiramente contando como que foi, depois quem, a fala, depois como que foi comprovado. Se eu começar o lead utilizando a pergunta anterior ou uma outra pergunta, seguindo aquela ordem, onde, quem, quando, como, eu estarei mudando, né, o destaque, tá? Então, vejam só, o destaque dessa notícia está para qual no original dele? Um novo estudo, não é? Sim. Então, eu posso colocar o que antes disso para que possa ter
um assunto em destaque? Colocar o nome de alguma cidade. Sei lá. Eu poderia começar quem? Quem que é? A fruta, não é? Então, eu poderia começar falando sobre a fruta. Que a fruta Cranberry é uma frutinha natural, ou que o cranberry é uma frutinha natural da América do Norte, e por isso está sendo reconhecida no mundo inteiro. Aí você pode falar, após um estudo realizado, né, e publicado no Jornal de Nutrição, aí você continua. Mas você pode começar lá, ó, lá na página 31, de baixo para cima, a terceira linha, que fala sobre a frutinha primeiramente. Tá bem? Pode ir lá no texto, na página 31, e começar por este pedacinho, deste período que a professora citou aí. Aí, terminou ele, pode colocar reticências, tá bem? Professor, eu não entendi essa questão. Você pode repetir para mim? Essa questão você tem que dar destaque a algum outro elemento primeiramente. No texto original, Professor, original, o Felipe Franco mandou no chat que a tradução de cranberry é osso-coco. Matheus, eu estou explicando para o Davi. Você pode esperar um pouquinho, por favor? Davi? Lá no texto original, primeiramente, ele deu destaque ao estudo. Agora, conforme a professora explicou a vocês, você pode dar o início, o destaque para algum outro elemento que responda àquelas perguntinhas que nós temos para montar o lead. Onde, o que, quando, tá bem? E a sugestão foi falar primeiramente da fruta. Agora você pode falar, Matheus. Lá no próprio texto está falando que não Desculpa. tem tradução. Agora a hora tá ligado. No próprio texto, Matheus, está falando que não tem tradução para a palavra. Tá bem? Mas o Felipe Franco jogou lá no Google Tradutor e foi. Sim, mas só que aqui no Brasil nós não conhecemos por este outro nome. Tá? Professora, Não é verdade? eu acho que em alguns estados eles devem conhecer como esse nome, mas aqui Não, no você tá falando Brasil nós não conhecemos por outro nome. É o nome que veio lá da América do Norte. Tá? Que tem tradução? Tem, mas não é usual. Ok? Uhum. Página 35. Todos lá? Quantos anos você tem? Então, seus lindos olhos sofrem? Alguém já lhe disse que você faz parte da geração Y? Júlia, você pode ler para nós o texto, por favor? Tá. Luz nos olhos e nos pelos, faz mal à saúde. Luzes são tradicionais causa desconforto ocular na geração Y.
Uma pesquisa feita pela Vision Council, uma organização norte-americana que reúne representantes da indústria óptica, ouviu mais de 9.000 pessoas de todas as faixas etárias e descobriu que a geração Y é a que mais se queixa dos sintomas característicos do excesso de exposição à luz de telas, seja de desktop, seja de smartphone. Mais de 35% dos jovens entrevistados disseram que passam pelo menos 9 horas por dia usando dispositivos digitais. E 68 relatam sintomas característicos da exposição excessiva à luz emitida por esse dispositivo. Ótimo. 9. Lendo a notícia "Luz nos olhos teus faz mal à saúde", podemos concluir que a ideia central desse texto é... Qual é a ideia central do texto que a Júlia acabou de ler? A. Criticar o uso excessivo de smartphones e desktops por crianças e adolescentes. B. Relembrar a canção que fala sobre a luz nos olhos, compostas por Tom Jobim e Vinícius de Moraes. C. Alertar a geração X sobre males causados pela luz digital que podem comprometer a visão. Ou D. Divulgar o resultado de uma pesquisa sobre queixas da geração Y relacionadas à luz digital. Qual que é o tema dessa notícia? Qual é a ideia central? A, B, C ou D? D. D. Muito bem, Tiago. Por quê, professora? Porque lá ele falou, né? Olha lá, uma pesquisa feita. Ok? Alguma pergunta? Professora, você pode